Superliga é um dos campeonatos de vôlei mais fortes do mundo e a edição que começou nesse mês é a 30ª, são 30 anos formando craques e nos presenteando com jogos épicos. E tudo isso desde a primeira edição, quando a Superliga era só masculina. Logo na primeira final, um dos nossos grandes craques protagonizou uma história de super-herói, o Super Carlão. Eu dei um salto para tentar ajudar, né, e na queda eu já caí em cima do pé do Marcelinho, que é muito comum. Isso aí no voleibol é super comum. O médico do Frangosul chega ali perto do Carlão, parece que é uma contusão séria, hein? Quando eu segurei no pé foi a dor mesmo que eu tive, né? Que queima muito, né? E era o que eu sentia. Deve ter sido uma entorse daquelas violentas. E com certeza vai encarar o jogo até onde ele aguentar. Eu não queria ficar, hipótese nenhuma, de fora daquele jogo. O Carlão tá na quadra, ele tá na marra. Obviamente, eu não sabia que tinha quebrado o pé, né? Quando o Brasil foi campeão olímpico, os jogadores não estavam no Brasil. Então a ideia de montar a Superliga e reforçar o jogo jogado no nosso país, qual era o objetivo? Não era dar espaço para aqueles jogadores que já eram estrelas, mas é poder dar experiência e oportunidade para os jogadores mais novos que estavam vindo das outras gerações. Sabe que eu fui à Itália contratá-lo, né? Meu inglês fundamental de Novo Hamburgo, eu fui contratar o Carlão em Parma. Foi feita reunião na Itália para que a gente voltasse para o Brasil, né? Foi mostrado o projeto. Tem um projeto assim, assim, assim. Os 6 titulares campeões olímpicos, 92, eles queriam repatriar. Resgatar, né, um campeonato forte, com a participação de estrangeiros. Leozinho, pode tocar o contrato aí que eu fecho. Essa Superliga em 94, 95, eu estava na final e eu lembro que eu joguei contra um dos repatriados, que era o Carlão, na equipe da Frangosul. E o Carlão, para mim, era um ídolo, porque eu me inspirei muito nessa geração de ouro de 1992. Aí o Carlão, campeão olímpico Carlão, sem dúvida nenhuma, grande fera desse time do Frangosul. O Carlão foi um dos maiores jogadores da história brasileira, foi um dos capitães principais das seleções brasileiras, era um campeão olímpico, estava vindo de um campeonato italiano onde ele jogava de forma maravilhosa, tinha sido campeão italiano e estava retornando ao Brasil. Quando nós somos treinador, tu aprende no manual lá, não insufla a torcida, vai com calma. E o Carlão não, o Carlão pega aquela coisa, vira e olha. Ele pode, cara. Ele tem respeito. Tinha respeito no Brasil. E a vibração do Carlão, contagia essa vibração, né, ô Marcos? Todo mundo sempre falava, né, que eu era dentro da quadra, pô, era aquele cara brigão pra caramba, né, que estava sempre buscando o máximo dentro da quadra. E era isso mesmo, né? Ter ficado com o pé quebrado numa final, acho que mostrou, né, o que é o esporte pra mim, o que é o esporte pro Carlão. Sacou bem. Boa batida, sentindo o tornozelo direito, Carlão. Eu só não sabia que ele tinha quebrado o pé, porque o Carlão, né, do jeito que ele era, nossa senhora, ele jogou o jogo inteiro. Eu lembro que ele pisou no meu pé, eu acho que a gente foi disputar uma bola em cima da rede, assim, eu fui salvar uma bola e ele foi bloquear. O Carlão tá mancando. Não tá conseguindo pisar direito. Em quadro, aquela avaliação se suspeitou. Avaliamos que podia ter sido um pequeno entorse. Ele não quis ficar no banco aguardando. O Carlão mostrou ali uma raça além do normal, eu diria que quase sobre-humana, que o calor do corpo dele acabou fazendo de conta que tinha sido só um entorcezinho. Graças a Deus que a gente só soube depois, senão ia ficar todo mundo pedindo para ele sair daquele jogo. Era uma temporada importante, o resgate aí na formação do projeto da Superliga. Então, em momento nenhum, assim, eu pensei em sair. O Carlão, eu não sei o que ele faria se tirassem ele naquele momento. Eu duvido que algum técnico no mundo, naquele momento, retirasse aquele guerreiro. O que eu ia dizer contra a sua vontade pessoal? Não tinha como dizer alguma coisa para ele. Se fosse o outro, até dizer, não, então sai. O Carlão, sim senhora. Vou fazer o quê? O Carlão, em 1994, 95, ele estava no auge da carreira, ele era um super atleta, um cracaço, uma liderança assim, técnica muito grande. Então, se ele não tivesse voltado, com certeza não, mas a gente não vai saber nunca. Mas eu acho que o resultado poderia ter sido outro. Poderia ter dado o título ao Suzano, porque se aquele jogo ali virasse um 2-1, os outros jogos sem o Carlão, podia ser que desse Suzano. A impressão que dá é que cada bola, cada salto que ele dá um berro para esquecer da dor do pé.
É muita dor. O problema não foi nem tanto durante o jogo, né? Foi depois da partida. O meu pé começou a inchar, criou uma bolha de sangue embaixo do meu pé. Eu acho que talvez não o trauma inicial, mas o trauma de eu ter continuado jogando. Né? Isso aí realmente me prejudicou em termos de recuperação. Eu só fui perceber domingo à noite em Novo Hamburgo, que nós levamos ele para o pronto-socorro para fazer uma radiografia e acusou a fratura. Com certeza podia ter sido até uma outra fratura realmente, ou até agravar aquela, até com sujeito até uma exposta até. Aí bateu um remorso, né, cara? Chegamos a pensar a irresponsabilidade que nós corremos. Escuta, logo depois tinha seleção. Consideramos uma loucura e ele, depois que esfriou o corpo, ele disse que estava doendo muito. Mas a euforia era muito grande ainda no momento. Frangosul tá com a mão na taça. Paulinho foi pro saque. O ponto do título. Frangosul Ginástica, campeã da Liga Nacional de Vôlei. É a primeira vez que um time gaúcho chega a essa conquista. O Rio Grande do Sul fazendo a festa aqui em São Paulo. A emoção do Frangosul na primeira conquista da Superliga Nacional. E apesar da dor, valeu a pena. Acho que ficar dentro da quadra, né, sentir toda aquela pressão, né, a dor mesmo, né, da superação de você ficar até o final da partida. Né, tudo isso foi muito importante na minha carreira. Vencer a equipe que foi mais unida, a equipe que batalhou, isso é que foi importante. Ser campeão brasileiro da primeira Superliga. Ginástica de Novo Hamburgo sendo campeão brasileiro. Caramba. E foi merecido, eles tinham que ter vencido como venceram. Todo mundo ainda lembra dele. E com um carinho excepcional. Duro como ele é um cara extremamente carinhoso e de um caráter, né? Foi muito legal quando a gente chegou, né, no avião lá, eu fiz aquele mesmo gesto do Romário, depois do aeroporto lotado, a gente chegou à cidade parada. Uma cidade que espalhou gratidão pelas ruas, representando a explosão de alegria do Rio Grande do Sul. Essas coisas que você não imagina, né, que vão acontecer e que eu guardo, assim, lembranças, né, e um carinho muito grande daqueles momentos.